Comentários e entrevistas sobre política. Olá, estamos aqui para mais um Momento Democrático, programa do portal RC1. Hoje, eu e Ronaldo Bianchi vamos entrevistar o embaixador Milos Alcalay. O embaixador Milos Alcalay é embaixador aposentado, foi embaixador da Venezuela junto à ONU, foi embaixador da Venezuela junto ao Parlamento Europeu, a Israel, e foi embaixador ao Brasil, país com o qual ele tem grandes laços. O embaixador tem parte da sua formação aqui no Brasil, tem familiares no Brasil e gosta e acompanha o nosso país muito de perto. E, obviamente, vive em Caracas e continua ativo. Ele, quando era embaixador da ONU, ele era embaixador já do governo Hugo Chávez, e ele renunciou ao seu posto na ONU quando passou a discordar de maneira mais veemente dos rumos que a Venezuela tomava a respeito, sob a direção de Hugo Chávez. A primeira pergunta, embaixador, seria justamente sobre isso. Como a Venezuela, que era a democracia mais assentada do continente, que não havia na Venezuela problemas econômicos que pudessem revoltar a população, como a Venezuela abriu a porta para um governo arbitrário, como foi o de Hugo Chávez e hoje em dia do seu sucessor Maduro. Para quem não conhece o assunto, como é que o senhor explicaria, resumiria essa situação? Sim, muito obrigado, Zé Carlos. Quando eu escuto falar você, eu não posso deixar de lembrar uma personalidade brasileira que impactou muito a Venezuela, que é o senador André Franco Montoro. Na época da democratização do Brasil, ele escreveu um livro que ele chamou da democracia que temos, com D minúscula, para a democracia, com D maiúscula, que queremos. E ele baseia seu livro, sua publicação, sua intervenção no Senado, na experiência no modelo democrático venezuelano numa América Latina que estava militarizada e orientada para a visão antidemocrática, por um lado, e outra com a visão de uma Cuba da exportação do modelo revolucionário cubano, e Venezuela era uma democracia. Mas, lamentavelmente, eu diria que era uma democracia com D minúscula, porque, se bem foram umas épocas extraordinariamente positivas, a necessidade da democracia de se reinventar, de se atualizar, do que os italianos falam o aggiornamento, foi um erro que nós tivemos no passado. E dentro dessa necessidade de perfeicionar Luiz Herrera Campins, que foi um grande presidente venezuelano, que este mês cumpriria 100 anos de vida, ele falava da perfectibilidade da democracia, a necessidade de adaptar a democracia aos tempos, de adaptar a democracia a eliminar os erros que a mesma democracia tem. E aí foi que o Chávez irrompe com um discurso de mentiras, plagado de mentiras. Porque, frente à debilidade, depois de meio século da democracia, ele oferecia uma verdadeira democracia, cumprir com os direitos humanos, a justiça social, dentro de um pluralismo, eliminar os privilégios, estabelecer a participação popular, que soava muito bem, porque era um passo mais da democracia representativa à democracia participativa. Mas, lamentavelmente, essas promessas foram completamente contrárias ao que tinha tido, com todos os erros, meio século de democracia. E vimos como a corrupção aumentou de uma maneira escandalosa, a repressão aumentou, a inexistência de liberdade de expressão, da liberdade de comércio, a violação das normas elementais da liberdade levaram um país à catástrofe na qual nós estamos depois de quase 25 anos, um quarto de século
com um regime que aplasta as possibilidades de liberdade. Já como diplomata de carreira, que eu tinha sido diplomata com governos social-demócratas, com governos democrata-cristãos, com governos. Eu tinha uma preferência, logicamente, dentro da visão política do humanismo cristão, da democracia cristã, mas, como diplomata de carreira, eu estive com os diferentes governos. E, estando no Brasil como embaixador, ganha Chaves, e devo confessar meu erro, eu não via nele senão a proposta de perfeccionamento da democracia. Quando eu vejo, sendo depois do embaixador no Brasil, embaixador nas Nações Unidas, que os três princípios fundamentais que me levaram à diplomacia, ele violentou. Direitos humanos, que ele falava que ia defender, nunca foram violentados pior do que na época, nos primeiros anos da repressão. Desenvolvimento, nunca tivemos uma catástrofe econômica e social como a que começava já no ano 2004 a cidade. A inexistência de democracia, nunca tivemos uma situação pior do que isso. E isso me levou a que, estando numa situação privilegiada nas Nações Unidas, eu não podia condividir essa visão, porque rompia com os esquemas de direitos humanos, democracia, desenvolvimento e, sobretudo, a visão que era impossível representar um governo. De 2004, 2005 a hoje, que tem transcorrido tantos anos, a situação é pior. Maduro empeorou a situação de Chávez, a presença de Cuba é cada vez maior, mas não só isso. Esse elemento hemisférico que nós sempre lutamos por uma América Latina unida, hoje nós parecemos um país do Meio Oriente. As relações com o Hezbollah, as relações com o Hamas, as relações com o Irã, as relações com a Rússia, a incondicionalidade com a Rússia de Putin, o invasor da Ucrânia, faz que verdadeiramente uma vergonha, porque isso não representa a América Latina. E é muito perigoso, porque a exportação desse modelo cada vez vai atingindo outros países da América Latina, vai atingindo posições na quais nunca, quando, logicamente, foi um tratado que não pode ser executado, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, quando os países da América Latina falam nós não queremos presença extracontinental, mas aparentemente hemos esquecido o que significa para nós consolidar a região latino-americana, e hoje parecemos mais bem aliados a um Erdogan da Turquia ou a Síria, sem falar com o risco dessa relação com a Rússia e, logicamente, com outro âmbito também preocupante, a presença da China em território latino-americano e do Caribe. De maneira que estendi um pouco a resposta, porque vou dentro desse efeito negativo e perverso do que foi o chavismo para a América Latina. Não é só que nós estamos sofrendo na Venezuela, com a impossibilidade de sair um quarto de século de dominação, sino também com o risco de que esse modelo, cada vez nesse pêndulo, vai e pode ter efeito de perigo para o resto da América Latina. E falando nisso, a gente está vivendo aqui no Brasil, e você tem acompanhado, uma polarização. Lula e Bolsonaro polarizaram a eleição e parece que não terminou a polarização, e também nos parece que Lula não sai do palanque e fica o tempo inteiro demonizando o antigo governo. E os dois, na verdade, são populistas e prometem mundos e fundos, e muitas vezes até com características muito semelhantes a Chaves, né? Então, Muito. hoje, muito semelhantes a Chaves. Então, a nossa pergunta para o senhor é o seguinte: o Brasil corre o risco de ir para o caminho venezuelano? Olha, obrigado ao Zé Carlos, que me ajudou um pouco a reflexionar. Eu escrevi um artigo recentemente com o título de Stefan Zweig, Brasil, a Terra do Futuro, mas a minha como interrogante. Preocupado pela deriva na que o Brasil, que sempre tem sido para a Venezuela
e para a América Latina um modelo independentemente da situação interna, seja na época do Império, seja na época de governos socialistas como o do Goulart, seja governo militar, seja democracia, retorno à democracia. Brasil e o Itamaraty sempre tem sido, para nós, um ponto de referência até o ponto que o Kissinger uma vez falou, onde se inclinar o Brasil, se inclinará o resto da América Latina, pelo peso. É por isso que o Brasil sempre é o primeiro país que intervém na Assembleia Geral de Chefes de Estado das Nações Unidas. É por isso que cada vez que se fala de que um posto como membro permanente do Conselho de Segurança surge como uma espécie de satisfação pelo que o Brasil sempre tem sido, independentemente da cor política dos regimes. Agora, lamentavelmente, eu devo, com toda a admiração que tenho pelo Brasil, ver com preocupação a deriva de polarização que existe no Brasil hoje e que poderia até perder o que durante tanto tempo a Escola de Rio Branco, a Escola de Diplomatas Brasileiros tem feito pelo Brasil. Quando as posições de um governo que mais de 100 dias está sempre olhando o retrovisor, porque a polarização existe no mundo, não tem dúvida, eu acho que é um dos problemas. Mas que você, em vez de projetar a visão do Brasil com a tua posição, o que está é olhando o governo que já terminou, o Bolsonaro já não é presidente, já acabou. Tem um novo presidente, tem um novo reto do Brasil. Mas, às vezes, parece que ainda está em campanha o Lula. Com situações realmente vergonhosas, quando, por exemplo, eu, como venezuelano, devo aplaudir o que fez o governo de Bolsonaro com os venezuelanos que escapavam da miséria da Venezuela e foram acolhidos, indígenas venezuelanos, pela Operação Acolhida, onde centos de milhões de venezuelanos hoje moram no Brasil. Mas o que faz o Lula? O Lula, em vez de reconhecer o fato do Brasil, não do Bolsonaro, do Brasil, ter acolhido os venezuelanos, vai na região Yanomami e começa a fazer uma campanha contra Bolsonaro com os Yanomami, independentemente dos erros que pode ter tido, mas sem olhar que os Yanomami na Venezuela estão pior do que é a mesma, são os mesmos Yanomami que cruzam, para eles não tem fronteira, não tem limite. E então ele faz campanha interna dos Yanomami, criticando a Bolsonaro, mas cala a boca com a situação do que está sucedendo na Venezuela, onde não só são massacrados os Yanomami pela explotação e misericórdia dos garimpeiros, mas também pela exortação do Exército de Liberação Nacional ou da corrupção dos militares que estão depredando a existência dos... Isso somente para tomar um exemplo de como, lamentavelmente, em vez de projetar esse Brasil do futuro, Lula parece estar olhando o Brasil do passado, e o passado é o Bolsonaro, sem olhar esse peso tão extraordinário que o Brasil tem. E que é um capital que pode se perder. Igual que a Venezuela perdeu o capital da democracia vista, como dizia o Zé Carlos, durante décadas por América Latina como um modelo a seguir, a Venezuela perdeu com Chávez. E eu exortaria os diplomatas brasileiros e aqueles, porque não foi o PT que ganhou as eleições. Lula ganha com o respaldo de forças políticas importantes que não são tomadas em consideração. Quando eu lembro Fernando Henrique Cardoso, ou mesmo o presidente Alckmin, ou quando a gente vê aqueles que levaram a diplomacia do Brasil, que hoje apoiaram o Lula, não é o PT que está no governo, é o Brasil que tem que ser escutado, porque a Constituição brasileira e os acordos internacionais seriam um fraco serviço para a América Latina, um Brasil numa orientação similar à de Chávez ou similar ao de Maduro. Perderíamos todos. Por quê? Se o desequilíbrio feito pela Venezuela e Cuba foi tão grande, imagine que será para a América Latina um efeito de um Brasil orientado a uma situação estilo Maduro ou Chávez. Seria catastrófico. Bom, você acha que os americanos deixariam isso acontecer? Bom, lamentavelmente, eu diria que os americanos hoje
sobretudo o presidente Biden, tem olhado, não tem a mesma visão que um Kennedy teve com a Aliança para o Progresso. Hoje, os Estados Unidos estão mais preocupados com a Rússia, com a China, com o Meio Oriente, com o novo relacionamento com a União Europeia, e, lamentavelmente, tem deixado a América Latina um pouco na deriva. Por outro lado, alguns sectores dentro dos Estados Unidos, o que eles chamam os liberals, que não são os nossos liberais, mas os liberais norte-americanos, têm como uma espécie de atração pela esquerda. Eles gostam muito de Petro, da Colômbia, eles gostam muito de uma visão um pouco rosa, e eles têm uma influência marcada no Departamento de Estado. Então, eu diria que, lamentavelmente, são contraditórias, porque tem alguns fatos que prevalecem, mas a América Latina não é uma prioridade. Basta com ver que na reunião do G7, em 40 páginas que acabam de aprovar em Hiroshima, não tem nada da América Latina, nada, zero, com exceção da questão florestal da Amazônia, que tem que ver com muito cuidado também, sobretudo que agora que o Lula gosta de levar na frente uma posição meio ambientalista, mas esquece as posições e preocupações que o Brasil sempre teve de utilizar, que não seja utilizada a Amazônia como uma espécie de manipulação de outros países. Então, foi o único. Mas, de resto, a América Latina não existe. Não existe não só para os Estados Unidos, não existe para o G7. E isso é o fato de que não tem estadistas como nós tivemos. Não tem um Fernando Henrique Cardoso, não tem um Belisário Bettencourt, não tem um Rafael Cadeira, não tem o presidente Fox do México. Quando a gente vê os chefes de Estado da América Latina, pelo amor de Deus, um AMLO, um Petro, não quero continuar enumerando os herdeiros de Kirchner, os herdeiros de uma América Latina que, lamentavelmente, estamos em um déficit de defensores da ideia da América Latina. Porque ter um presidente estilo Maduro, que é aliado do Irã, que é aliado do Hezbollah, que é aliado do Hamas, isso não é América Latina. Isso é a deformação da perda de uma visão latino-americana que nós tínhamos no passado. Embaixador, há poucos meses, a gente tinha um noticiário aqui na América Latina realçando uma onda vermelha, não é? E das eleições que houveram mais ou menos no mesmo tempo e em vários países aqui do continente, das nossas fronteiras, foram dominadas, quer dizer, elegeram governos de esquerda. Né? Então, Chile, Colômbia, Equador, tem a manutenção da esquerda na Argentina, na Venezuela, a volta ao poder do PT aqui no Brasil, né? E agora, pouco tempo depois, né, a gente vê que, notadamente na Colômbia e no Chile, a esquerda está encontrando grandes dificuldades em conseguir apoio popular na sua agenda política. Aqui no Brasil também, o governo Lula está encontrando dificuldades no Congresso para aprovação de uma pauta mais cara aos radicais do PT. A parte de economia e tal, que está sendo coordenada pelo ministro Haddad, ninguém crê que vai haver problema. Mas causas mais chegadas às tendências mais radicais do PT não estão logrando êxito no Congresso. Agora, por que esse poder desses governos de esquerda se esvaiu, se erodiu em tão pouco tempo? O senhor tem assim uma... Sim. A eleição foi um engano, as pessoas não sabiam quem estava votando. O que aconteceu? Não, eu tenho a impressão, a visão que eu tenho desse fato tão importante que você resenha, é que na América Latina sempre, não de agora, sempre temos tido uma espécie de pêndulo. E o pêndulo está basado pela procura dos cidadãos de uma melhor qualidade de vida. O fato não é ideológico, ser de esquerda, ser de direita, mas
qual é a minha situação na saúde, na educação, na possibilidade de trabalho. E quando essas inquietudes principais dos homens e mulheres de um país não são cumpridas, procuram outro dirigente que possa dar esperança, que possa dar confiança, que possa dar credibilidade. Essa confiança, no primeiro decênio do século XXI, foi a exportação do modelo revolucionário. Fidel Castro vivia, e ele viu a possibilidade, com a riqueza incrível dos preços do petróleo da Venezuela, de exportar a revolução cubano-venezuelana. E lograram a primeira etapa de financiar a um Ortega, a um Evo Morales, a um Rafael Correa, a um Kirchner. Lula entrou também nessa dinâmica mas era uma dinâmica de incondicionalidade da esquerda, até o ponto de que quiseram acabar com a OEA, quiseram estabelecer os mecanismos da ALBA, da Alternativa Bolivariana, expulsar os Estados Unidos e Canadá de toda a parte hemisférica, sem ter em conta o peso importante dos países como o Canadá e os Estados Unidos dentro de um contexto hemisférico. E, além do mais, uma realidade geográfica, geopolítica. Você não é membro do Irã, você é membro de um hemisfério. Mas o que aconteceu? E é muito importante porque você diz agora que a oposição na Venezuela e na Cuba e na Nicarágua quebraram todas as instituições, quebraram o parlamento, quebraram o Tribunal Supremo de Justiça, quebraram os meios de comunicação social, quebraram os militares, quebraram as estruturas ONG, estabeleceram um mecanismo, e então foi impossível lutar em contra da dominação totalitária. Enquanto nos outros países, desse primeiro decênio, o Kirchner deixou o poder. A Dilma foi expulsada do poder por via institucional. O Rafael Correa está fora e está perseguido. Quer dizer, o fracasso da esquerda no primeiro decênio fez que os Macri, os diferentes Duque na Colômbia, tivessem como uma espécie de pêndulo para a democratização. Lamentavelmente, também é verdade o que falava antes da perfectibilidade da democracia. Por isso que é tão importante a solidariedade democrática de todos os países para assegurar que a democracia possa se manter. Então, o pêndulo volta. Agora, esse pêndulo, segundo o decênio, não quer se retratar com Maduro, até agora, por causa da opinião pública interna. Se, por exemplo, Lula vem amanhã e dá um abraço a Maduro, eu acho que ele não faria isso porque sabe que isso é tóxico. E então, por que é tóxico? Porque é a reação do Congresso, porque é a reação dos empresários, porque é a reação dos meios de comunicação social, das ONG, dos trabalhadores. Então, eu acho que é muito importante como precautelar para que um regime, a ambição totalitária existe, não tenho uma menor dúvida, mas o único antídoto para impedir o controle total da dominação e da sujeição é as estruturas de defesa dos princípios e dos valores estabelecidos na Constituição, estabelecidos nos acordos internacionais, e que, ao mesmo tempo, possa prevalecer a possibilidade de que o pêndulo retorne à democracia, e não que consolide regimes totalitários, que a tentação existe. Basta com ver as reuniões de Puebla ou do Foro de São Paulo, porque hoje tudo se sabe. Quando você reúne esses grupos de poder e tratam de estabelecer incondicionalidades, somente a oposição firme em defesa dos princípios e valores é que pode estabelecer. Então, eu diria que essa onda vermelha que existe é para a opinião pública internacional e nacional pressionar. Pressionar para que Boric, desde Chile, continue defendendo os direitos humanos. Pressionar para que a presença no parlamento brasileiro possa continuar sendo manter
a dimensão que o Brasil sempre teve em cumprimento do direito internacional. Pressionaram para que Petro não seja o embaixador de Maduro, mas que ele cumpra com a Constituição colombiana. Então, é um reto, não é fácil, não é automático, não é deixar, bom, vamos deixar que os novos governantes façam. É importante, nessa nova etapa, que uma democracia participativa estabeleça a defesa dos espaços que cada uma das instituições tem. Senão, o caminho é totalitarismo. Voltando à oposição a Maduro, há pouco tempo, o Juan Guaidó apareceu como sendo uma solução internacional e uma oposição importante para deter a ditadura de Maduro. O que aconteceu com Guaidó? E o que está acontecendo com a oposição venezuelana? Bom, eu diria que, lamentavelmente, como dizia antes, se as instituições não assumem uma posição generosa, unitária, de respaldo, é muito difícil manter uma alternativa unida frente à ditadura, sobretudo se se trata de um regime totalitário que é. E, evidentemente, eu devo confessar um pouco com vergonha, com timidez, que a oposição não esteve na altura. Não esteve na altura desse ajornamento, de se reciclar, de entender que a forma de perfeccionar a democracia primeiro é acabar com a ditadura, acabar com a dominação e depois, em um processo, possa escolher se quer um governo conservador, ou liberal, ou democrata cristão, ou social-democrata, ou independente, ou nacionalista, etc. Então, Guaidó criou dentro desses ciúmes políticos uma série de fatores, não só pela repressão do sistema do regime, mas também internamente de aspirações de candidatos que não entenderam que era necessário ver a Guaidó como uma transição que teve mais de 60 países, entre eles o Brasil de Bolsonaro, que reconheceu o governo interino de Guaidó e que recebeu uma embaixadora, os plenos poderes da embaixadora Belandria, Maria Teresa Belandria, al igual que em muitos países. A oposição não entendeu ou não quis entender que era necessário continuar debilitado, logicamente, não é o mesmo um governo interino, acosado, perseguido, que um governo real, não é? Com os recursos, com os militares, com a economia, etc. Mas era uma referência importante do que a denúncia de um fraude eleitoral pelo regime. A oposição não entendeu e fracturou Guaidó. E, lamentavelmente, ainda estamos nessa visão fracturada. Então, eu acho que os cidadãos venezuelanos estão muito descontentes com a performance. Lógico, basta com ver. Na Europa, por exemplo, os grandes líderes do pós-fascismo, que todos admiravam, o caso de Itália, que tem tanta presença em São Paulo e no Brasil. Bom, quem não lembra um Mariano Rumor, um Andreotti, um Forlani, um Fanfani, ou um Craxi, ou um Berlinguer, do Partido Comunista? Eram os grandes heróis da pós-guerra. Mas o que aconteceu com o tempo? Esses grandes tenores, esses grandes sopranos, perderam a realidade, não se ajoelharam e entraram outros dirigentes, outras gerações. Na Venezuela aconteceu algo assim. Esses grandes representantes da democracia não estiveram à altura. Mas eu, pessoalmente, acredito que tem momentos num país onde o liderazgo é percebido. Nós temos uma líder, igual que Guaidó foi tão importante, hoje um enfrentamento direto, democrático, com convicção, e acho que ela tem todas as possibilidades de vencer umas eleições, apesar de ser fraudulentas e manipuladas, é um fenômeno eleitoral que é a Maria Corina Machado.
Maria Corina Machado é uma dirigente liberal, afiliada à Internacional Liberal, mas tem sido uma grande lutadora e tem denunciado os erros tanto da oposição como do governo, logicamente, principalmente contra o governo. O que quero dizer é que tem momentos em que qual um dirigente cobra uma força. Guaidó teve essa força. Hoje, Maria Corina, pode ser que amanhã seja um outsider, não sei, mas pelo momento atual, eu acho que a esperança está não naqueles dirigentes políticos que fracturaram o Guaidó, aqueles que procuram uma espécie de coexistência com o governo, em alguns casos, inclusive, diria, de cumplicidade com o governo de Maduro para sobreviver, porque uns falam empresários e trabalhadores, bah, 25 anos, eu vou aceitar já que o Maduro não tem outra alternativa e vou fazer uma espécie de oposição loyal to Her Majesty the King para tratar isso. Maria Corina é dessa dirigência que tem um compromisso com acabar com o totalitarismo, que é a única forma de vencer. A democracia não pode ser vencida com cumplicidade ou com ações de respaldo, porque os governos totalitários têm uma clara tendência, eles vão utilizar esses companhões de route até que eles estejam consolidados de novo no poder e vão expulsar eles imediatamente. Então, eu diria que a esperança da Venezuela é um liderazgo estilo Maria Corina Machado, que enfrenta a ditadura e enfrenta a corrupção de líderes políticos tradicionais que não entendem que a gente quer comida, quer vivenda, quer possibilidades de emprego, não quer ganhar $5 por mês como uma espécie de mendicidade de um governo, sino uma Venezuela retornar a reconstruir uma Venezuela com tanto recurso, com petróleo, com ouro, com diamante, com bauxita, com carvão, com sol, com natureza. Quer dizer, Venezuela tem a potencialidade que fez dela um grande país na época da democracia, mas precisa ter grandes homens e mulheres que possam orientar o nosso país nesse um destino melhor do que estamos hoje. Dentro desse assunto, Brasil e Venezuela são países amazônicos, os dois. Sim. E hoje o mundo se preocupa demais com o que ocorre na Amazônia. E aqui no Brasil, essa preocupação mundial sobre a Amazônia tem cada vez mais importância na própria política interna brasileira. A Amazônia, ela, nas últimas décadas, se tornou talvez o ponto focal das preocupações brasileiras. O meio ambiente, as preocupações com o meio ambiente, que a Amazônia seria importantíssima para manter os níveis da atmosfera, enfim. E a Venezuela também, e, além da Venezuela, outros países da América Latina também são amazônicos, né? Eu queria saber, assim, e aqui no Brasil existem muitos brasileiros também que temem que haja um esforço internacional que queira a internacionalização desse território, ou por ambição sobre as riquezas da Venezuela, perdão, desse território, ou até por uma boa-fé de achar que esses países que estão aqui não têm condições de administrar, de gerir um território como é a Amazônia, né? Como está isso? Como na Venezuela e no norte da América Latina, né? Essa preocupação com a Amazônia é só brasileira ou nos outros países também existe esse Não. Não, eu diria o seguinte: no tema da Amazônia brasileira, tem uma visão de dois pesos e duas medidas. Eu estou absolutamente convencido, e era a tradição. O Brasil tem sido, independentemente de governo, de centro, de esquerda, de direita, o Brasil sempre tem apoiado a procura de uma posição comum dos países da Amazônia. Então, é assim que, com a criação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica,
cuja sede é Brasília, no Brasil, era procurando um equilíbrio da toda a região amazônica, além das fronteiras do Brasil. Por uma série de razões, não tem se desenvolvido, mas é o Brasil que permanentemente é acossado nos meios de comunicação social. Por exemplo, você falava, com certeza, a Venezuela é um país amazônico e um país da Orinoquia, mas a depredação que existe da Amazônia venezuelana por causa do governo com a explotação e misericórdia do que na Venezuela falam o arco mineiro, a utilização do Exército de Liberação Nacional para atropelar os indígenas para a explotação da Amazônia, a utilização do mercúrio pelos garimpeiros para que tenham envenenado as fontes dos rios e que tenham acabado com a ecologia, a repartição de corrupção de explotação mineira da Amazônia venezuelana, não se fala nada. Não se fala nada. A Amazônia é Brasil. E Brasil, então, é responsável, é o pulmão da humanidade, como se fosse irresponsável, como se o Brasil não estivesse consciente do drama e da possibilidade real. Lamentavelmente, internamente no Brasil, tem sido utilizado também como um mecanismo político interno para tratar de desprestigiar. O que eu vou dizendo é o seguinte: eu vejo com profunda preocupação que todos os defensores europeus e norte-americanos da Amazônia não falam nada do arco mineiro da Venezuela. Como é possível? A destruição do sul da Venezuela pelos guerrilheiros, pelos explotadores, pelos militares, pela utilização, não se fala nada. E esses são defensores da Amazônia. Eu falava faz pouco tempo dos Yanomami. Como protegem os Yanomami, que são acusados por governos anteriores, mas não fala nada dos Yanomami venezuelanos, que é a mesma tribo. E então, muitas vezes, tem que ir ao Brasil porque são massacrados na Venezuela. Então, a solução da Amazônia não é uma solução, com toda a minha admiração pela União Europeia, não é uma solução europeia, é uma solução dos países amazônicos. E aí, na organização do Tratado de Cooperação, ninguém quer se suicidar, ou como falava o presidente, autossuicidar. Os países amazônicos querem preservar a natureza, mas isso implica também um reconhecimento da dimensão do que significa uma Amazônia integrada com todos os países. Eu acho que uma das instituições que nós deveríamos utilizar e que o Brasil tem, logicamente, o maior peso, é que só nós, os países amazônicos, somos responsáveis do nosso destino. E que não tem nenhum outro país mais interessado em preservar a Amazônia que os países amazônicos. Não é, a China, não é, a Albânia que vai se preocupar. Somos nós, porque é onde vive a nossa população e onde, evidentemente, nós temos que nos proteger. Então, eu termino com o seguinte: eu sou contra da caricatura da amazonização internacional. Eu estou de dois pesos e duas medidas que se fazem na Amazônia, como se o Brasil fosse o único país amazônico. E eu estou a favor de que nós sejamos artífices de nossos compromissos, temos os instrumentos e é necessário organizá-los, não só entre os governos, mas também com os parlamentos amazônicos, também com as ONG de proteção da natureza, também com as ONG de proteção dos indígenas, das populações, mas isso precisa estar em nossas mãos com uma visão unitária de todos os países ribeirinhos do Amazonas. Embaixador, essa entrevista, infelizmente, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso tempo. Essa sua resposta, eu acho que foi uma resposta muito elucidativa, no sentido de que o Brasil assume isso. E entre os países que esquecem que são amazônicos, eu gostaria de colocar a França, que vive numa hipocrisia impressionante, como se na Amazônia Francesa não houvesse os problemas
do resto da Amazônia, como se, por milagre, quando se cruzasse a fronteira e entrasse em território francês, os problemas fossem acabados, o que não é assim. Qualquer pessoa que conhece a Amazônia pode lhe informar que não é bem assim a coisa, né? Mas, enfim, queríamos aqui abrir aí para a sua despedida, para os seus últimos recados, aí, informações que acha que deva dividir conosco, e agradecer muito aqui a sua participação, o seu tempo. Muito obrigado, Zé Carlos, muito obrigado, Ronaldo. Para mim é um grande prazer ter estado com vocês. E eu queria somente um comentário sobre o último. Eu acho que um dos acertos que teve o Fernando Henrique Cardoso com a criação da OTCA foi incorporar a Guiana Francesa dentro do Tratado de Cooperação. Então, é verdade o que você diz, aí tem um doble discurso. Mas também a nós de atrair a França como um país amazônico. Ou também a Holanda, através de, lógico, já Suriname não é holandês, mas tem uma presença holandesa. E através também da Guiana, que já não é uma colônia inglesa, mas esse microcosmos amazônico, que tem a França, a Holanda e o Reino Unido na sua dimensão, faz de que o tema amazônico pudesse ter uma gravitação diferente. Então, em vez de permitir essa espécie de confrontações, convidar a França. Venha, você é um país amazônico como o meu. Vamos trabalhar juntos numa dimensão multilateral. E com esse tono de optimismo, que não é fácil, mas que eu quero dizer que é o peso do Brasil, e por isso que eu acredito, gostaria um pouco de concluir com Stephen Zweig, eu acredito muito no Brasil como a terra do futuro, mas tenho interrogantes. Sempre e quando utilizar os mecanismos da grandeza do Brasil a favor do Brasil e do resto da América Latina. Obrigado, embaixador. Obrigado, Ronaldo. Espero que esse programa aí tenha sido de agrado aí de todos. E muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a vocês. Comentários e entrevistas sobre política.